Olá, amigos, bem-vindos de volta. Hoje é segunda, 1º de setembro. Feliz segunda-feira e 1º de setembro para todas as crianças indo à escola. Pelo menos na Estônia, as crianças vão para a escola exatamente no dia 1º de setembro, normalmente, o que significa que elas levam um buquê de flores. Crianças pequenas nas ruas com flores, indo arrumadas para a escola. Os pais os enviam para lá como um grande evento. Eu não sei como é na Europa Ocidental ou na América, mas imagino que seja parecido, né? Seus filhos vão à escola, tiveram um ótimo verão e férias longas e agora está um pouco estressante. Eles têm que ir de novo e acordar cedo de novo. Na Rússia, o 1º de setembro marca o início das aulas e as compras escolares já foram feitas. Se você é pai ou mãe, sabe que gasta muito com isso. Na Rússia, porém, busca descontos. Bem, você pode comprar material escolar, suprimentos escolares, com fotos do Putin neles. Olha só, esse garoto está indo para a escola com seu novo estilo. Novo merch, sabe? Bolsa do Putin, régua do Putin e as coisas de matemática. Eu não sei como vocês chamam isso em inglês. Olha, você tem os detritos do Putin. Eu não sei se isso, tipo tetrade, é um caderno em russo ou algo assim. Putin com uma pistola. Detritos do Putin. Sim, ela diz, é. Diários de Putin. Pinal de Putin. Este é um estojo pinal. Claro, se você é professor e seu filho usa tudo do Putin, mas é muito mal criado, se comporta mal e nunca faz a lição de casa. Você não pode puni-lo. Ele tem coisas do Putin. Ele é muito patriota. Na escola russa, isso importa mais que as notas ou qualquer outra coisa. Então esse garoto está bem, esse garoto está preparado para a vida. Se você tem produtos assim, se você tem esse estilo, você está preparado para a vida. Educação gratuita para você. E na Rússia, é de graça. Mas ainda assim, até a mochila grande tem um rosto enorme do Putin. Ok, é engraçado de assistir. Mas sendo sincero, eu quero dizer uma coisa. Se seu filho estuda em uma boa escola ocidental, provavelmente sente um pouco de estresse, assim como eu sentia e ainda sinto por causa da escola. Quando setembro chega e o tempo piora na Estônia, começa a chover. Vou trabalhar, mas sinto que estou indo para uma escola. É só um trauma mental daquela época. Então seja gentil com seus filhos, mande-os para a escola, abrace-os, ame-os, passe tempo com eles. Porque na Rússia, às vezes é com isso que eles têm que ir para a escola, mas não é só isso. Porque, sabe, nos Estados Unidos vocês têm ônibus escolares e tal. Na Rússia, algumas regiões têm ônibus, mas em outras as crianças vão sozinhas para uma escola. Às vezes os pais levam, outras não. Pode ser difícil. Agora, durante a invasão em larga escala, com a Ucrânia atacando refinarias russas, há falta de combustível em algumas regiões. E isso está ficando cada vez maior. As áreas onde não há diesel, e a maioria dos ônibus funciona com diesel, então não há ônibus escolares. Como as crianças vão chegar na escola? Você é uma criança na Rússia, já tem ansiedade escolar, isso já é ruim por si só. E ainda precisa pegar seu estojo e mochila do Putin. Vai esperar o seu ônibus que não chega porque a refinaria de petróleo foi explodida. Droga, você nasceu na Rússia. Isso já é um péssimo começo. Então, outra venda distrital de gasolina para a população no distrito Leninsk da região autônoma judaica será retomada na próxima semana. Sim, você ouviu certo. Região autônoma judaica. O que é isso? Sim, fica bem aqui no Extremo Oriente. Se você quiser entrar na história dessa região, quero dizer, é muito russa, é muito imperialista. Eles adoram deportações e limpeza étnica. Então é daí que essa região tirou seu nome no Extremo Oriente. Porque eles foram levados para lá, para uma determinada área, em um determinado período de tempo. Mas nessa área específica, não há venda de combustível nenhuma. Cancelado, você não consegue nenhum combustível. Então, se você é uma criança indo para a escola, não tem como, não tem ônibus vindo, não tem jeito. E por que tudo isso? Bem, fico feliz que você perguntou, porque no dia 30 de agosto, 2 dias atrás, mais 2 refinarias foram explodidas por drones ucranianos. Falamos sobre a refinaria de Krasnodar, responsável por 11% da produção russa de derivados de petróleo, e agora sobre a refinaria de Syzran. Essas refinarias já foram atingidas antes.
Sisam várias vezes, pois é uma das maiores refinarias da Rússia. Ambas pegaram fogo. Há muitos vídeos sobre isso, né? Muitas belas e agradáveis fogueiras de churrasco para a gente assistir. E se você considerar que Syzran representa 3% de toda a produção de refino russa e Krasnodar representa 1%, você tem 4% da produção total derrubados em uma noite. E essas noites se sucedem. Houve muitas noites assim em agosto e também houve várias em setembro. Por isso é compreensível a crise e escassez de combustível nas regiões russas. Algumas áreas só fornecem combustível para ônibus e transporte público. Outras não têm diesel, impedindo até a circulação dos ônibus escolares. Isso varia conforme a região, mas na Rússia, no padrão, ele normalmente segue as mesmas regras. Quanto mais perto de Moscou e São Petersburgo, mais coisas há. Quanto mais longe, menos. No Extremo Oriente, por exemplo, na região autônoma judaica, que fica bem distante, você não é nada porque nada chega lá. Sua prioridade é números zilhões. E agora, claro, como não há combustível em algumas áreas, os russos querem lucrar com essa situação. É assim que as coisas estão acontecendo. Então eles diluem o diesel e a gasolina com água, o que, claro, faz com que isso aconteça. Pode até não acontecer, mas pode ser muito prejudicial para os motores. Temos muitos vídeos de carros que simplesmente não funcionam mais. Se um motor falha assim, está com o líquido errado, será preciso removê-lo e trocar. É muito difícil fazê-lo funcionar de novo. Então sim, esse problema em algumas áreas é em grande escala, e aí é um problema muito caro para os carros. Se a namorada, namorado ou alguém de outra pessoa faz isso, não quero ofender, mas as crianças também fazem, colocar diesel em um carro a gasolina, ou gasolina em um carro a diesel, você sabe o que acontece? Você quase precisa trocar o motor, o que é péssimo. Agora, vamos analisar isso em uma escala maior. Sempre comentamos sobre a crise da gasolina e combustível na Rússia, mas isso é apenas um sintoma de algo econômico maior. Eu não quero usar a palavra colapso porque as pessoas já estão cansadas dessa palavra, só recessão. Eu vou usar a palavra recessão porque a Rússia agora está entrando em recessão, né? O que também acontece o tempo todo no Ocidente. O volume de hipotecas em atraso acima de 90 dias chegou a 157 bilhões de rublos. 8% anual, 114%, 0,8% do balanço. Isso é mentira. Os bancos ocultam a situação real e a Bloomberg relatou manipulações dos bancos. Eles realmente fazem isso, né? Veja a linha vermelha. Você pode ver, é o aumento nos empréstimos que deram errado. Então, pessoas que não pagam suas hipotecas por mais de 3 meses. Você está na Europa Ocidental ou na América. Imagine se você não pagasse sua hipoteca por mais de 3 meses ou 3 meses ou mais. O que aconteceria? Eles fariam isso. Não sei como você chama isso, de retomada, tomar casa ou apartamento. É assim, só o banco é dono, certo? O banco é dono do imóvel até você quitar a hipoteca. Se atrasar 3 meses, eles podem tomar, é assim que funciona. E você vai entrar na lista de pessoas que não podem pagar, na lista de dívidas, pessoas endividadas. É uma lista grande, né? É uma lista ruim de estar, né? Então isso está aumentando muito na Rússia. Você pode ver a linha vermelha, ela não mente. Quero dizer, por que estava caindo tão fortemente, especialmente depois da invasão em grande escala aqui? Porque a Rússia começou a despejar dinheiro para os familiares e soldados e todo mundo está ligado à operação militar. E eles pagam os empréstimos, como você pode ver, mas agora, uau, está subindo. O que significa que eles não pagam mais as hipotecas? Esses bancos devem ser impactados, pois não conseguem evitar a inadimplência de seus empréstimos. Todos lembramos de 2008, certo? Mas agora é em menor escala e só na Rússia, não global. E agora eu só quero mostrar para vocês de novo, isso é outro símbolo ou sintoma da recessão russa. Há muitos. Vamos ver alguns gráficos. Os gráficos mostram isso de formas variadas para facilitar o entendimento de todos. Espera-se que o crescimento anual da Rússia desacelere após o aumento durante a guerra em 23 e 24. Não vou dizer que vai colapsar, mas acredito que a economia russa realmente vai colapsar. Não falo assim porque acho que as pessoas já têm alergia a isso, porque isso não aconteceu nos primeiros 2 anos da guerra. Veja. Em 23 subiu 41%, em 24 subiu 43%.
Isso é o que acontece quando se joga dinheiro no problema. Mesmo se você jogar notas de $1.100 no fogo, o fogo vai aumentar porque o dinheiro queima. O fogo gera calor. Não, o fio aumenta e então ele queima. E você pode ver 25 em funcionamento. Fumaça é como eu chamo esse crescimento de 0,9% que temos até agora. Mas a inflação está em 20 ou 15, algo assim por cento na Rússia. Então esse número vai ficar negativo no próximo ano e depois vai cair bastante. O dinheiro acabou, como podemos ver nesses 2 anos em que cresceu 4%, foi aí que o dinheiro fez sua mágica. E por fim ele se esgota. Isso acontece sem um suprimento infinito que a Rússia claramente não possui. Vamos para o próximo gráfico. A Rússia aumentou as taxas de juros em um esforço para conter a inflação. A taxa de juros média está assim desde 24 de outubro do ano 24 de outubro, tem sido 21%, o que é muito. E agora eles baixaram para 20%, agora baixaram para 18%, o que ainda é absolutamente enorme. E ainda assim, um ano com esses juros altíssimos ainda não conseguiu conter muito a inflação, o que te dá uma ideia de como está a situação econômica do país. Outro gráfico é sobre os gastos russos. Esse é o gasto do governo, e você pode ver como ele aumenta a cada trimestre. Ele aumentou muito, quase mais de 1/3. Os gastos aumentaram, mas as receitas caíram. E, sabe, então você aumenta os gastos em 1/3, suas receitas caem cerca de 1/3. Você só sobrevive enquanto tiver dinheiro em caixa. O Fundo de Bem-Estar russo deveria ser destinado ao povo, aposentadorias e outros benefícios. Claro que Putin não liga, apenas joga esse dinheiro na fogueira e mantém as chamas acesas. E você pode fazer isso enquanto tiver dinheiro. E estamos chegando ao ponto em que não há mais dinheiro. Vai levar muito tempo. A Rússia é um país grande. A inércia dessas coisas leva meses e anos, mas quando finalmente para e desmorona, não tem como impedir. Acho que esse é um bom ponto para fazermos uma pausa e conversar sobre isso. Membros mensais do Buy Me a Coffee, pois são eles que mantêm o canal ativo. Da última vez eu tinha alguns nomes, mas agora não tem problema. Recebemos muitas inscrições e vou analisar com calma. Thomas Jostrop, isso soa nórdico. Gordon Riuma pela milionésima vez. Bem-vindos de volta, amigos! Sei que ele já me escreveu. Ele está ligado à segunda maior ilha da Estônia, Hiiumaa, e há muita cultura sueca lá, e ele faz parte dessa cultura em parte. Então, Gordon, obrigado por morar em Hiiumaa. Rede de instaladores de Artenis, Joachim Kruger, Peter Kostetler. Eu nem conseguiria dizer de onde isso pode ser, mas obrigado. Mikhaila Kargessa. Vou chutar que isso é da Moldávia ou da Romênia, mas por favor me corrija, Mikhaila. É um nome feminino. Desculpe, a cada 15 pessoas uma é mulher. Obrigado, obrigado. Entrem no exército, amigos. Tem algo interessante. Temos provas em vídeo de Gur indo para a Crimeia, dizem os ucranianos. Na verdade, devo dizer que Hur também está indo para a Crimeia com seus drones. Eles fazem isso mensalmente, às vezes até mais. Sabe o que é interessante? Neste caso, atingiram alvos estacionários, mas normalmente miram radares móveis S-300, S-400 e sistemas antiaéreos. Eles destroem esses equipamentos, os russos continuam trazendo novos do Extremo Oriente, eles esvaziam o país inteiro. A Crimeia é uma zona de morte, é como uma zona de emboscada para os drones HURR, e eles fazem isso. Eles simplesmente destroem esses alvos de altíssimo valor e muito caros. Depois de um mês, a Rússia repõe os alvos e eles os destroem de novo. Isso já acontece assim há pelo menos um ano, acho que até mais. Já passou disso, aí talvez seja o 10º vídeo. Eu reagi assim, então é bonito. O diferencial aqui são as listas de alvos. Vamos primeiro analisar a lista e os preços. Você pode ver bem aqui. Não vou ler para você, mas a estimativa combinada é de 315 milhões porque todos esses alvos são muito caros. Então isso é obviamente uma cúpula de radar estacionária. Outra cúpula de radar estacionária, posto de trabalho, 70. Agora, eu nem vou fingir que sei algo sobre esse radar, mas você não precisa ser um especialista nessa área. É estacionário, é um radar, é importante, é isso, só destruir. Isso é o que eu sei.
É isso que a Ucrânia faz. Temos 2 radares próximos, ambos dizem há muito mais atrás. Todos estacionários, um destruído. Eles vão atacar o segundo e agora o primeiro. Ok, pegamos outra estação de radar e agora acho que estamos chegando às estações de radar móveis. Isso, por favor, me corrija se eu estiver errado. Acho que esta é uma estação de radar S-400. Parece ser. Então é isso, S-400, não me canso de repetir. A Rússia pede $1 bilhão pelo preço de exportação de uma bateria S-400, é muito caro. Então a Ucrânia ela acabou de destruir uma dessas. Sim, é insano. Era o sistema de defesa S-400, não sei porquê. A Rússia pede 1 bilhão para vender à Índia, mas aqui fala em 40 milhões. Mas a Rússia vende as coisas deles muito caro, embora seja uma porcaria, mas essas imagens surpreenderam todo mundo. Os ucranianos derrubaram um drone de reconhecimento russo usando guerra eletrônica, sem danificá-lo, em um campo. Eles viram o conteúdo do cartão de memória, se preferir chamar assim. Era o drone de reconhecimento GDBera, e eles encontraram essa filmagem específica. Você pode ver que encontrou essa filmagem, certo? Isso não é a Rússia, meus amigos, isso é a China, como o Trump diz. Este é um vídeo de teste da fábrica onde esse drone foi feito, gravado pelo responsável do controle de qualidade que acabou de fazer a filmagem. Deixaram lá e os russos não tiraram. É até um pouco assustador. Isso simboliza que a guerra ocorre por causa da China. Sem isso, os russos não teriam esse drone de reconhecimento. Eles não poderiam ter seus milhares e centenas de milhares de drones, porque todos são feitos na China, com peças chinesas. E, aliás, vimos uma rua, vimos carros, vimos uma ponte, vimos lanternas. Vamos lá ver onde isso foi feito, porque foi geolocalizado por pessoas muito mais capacitadas do que eu, e elas conseguiram descobrir onde isso foi feito com base nessa área. Essa área amarela que vimos nas imagens e esse prédio vermelho bem aqui onde foi filmado. Então essa é a fábrica. Esses são os possíveis locais das filmagens, as salas. A câmera é o modelo A40 Pro fabricada pela ViewPro. De acordo com o site do fabricante, a produção está localizada em Shenzhen, no Etoking Science Park, distrito de Nanchang. As imagens foram gravadas desse local. Embora o endereço fornecido no site não seja exibido corretamente no Google Maps, após traduzi-lo para o chinês e verificá-lo pelo Baidu, confirmamos a geolocalização com 100% de certeza. Uau, esses caras são confiantes, fico feliz, sabemos onde foi feito, sabemos em qual prédio foi feito. A China está nessa guerra. Eles querem que as pessoas saibam o mínimo possível sobre isso, e a China concorda. Eles estão lucrando bilhões com essa guerra. E a Rússia não poderia travar essa guerra de forma ofensiva sem a China. Eles podiam travar na defesa, mas não no ataque. Mas agora, meus amigos, todo mundo tem falado sobre o míssil Flamingo ucraniano. Já vimos muitas imagens, todos conhecem as especificações e já viram muito sobre esse míssil. Mas agora, pela primeira vez, o primeiro uso dele no campo de batalha, e é impressionante. Isto é uma balsa FSP, quero dizer, é um hovercraft. Se ele pode ir em terra, pode ir na água e no gelo. É como se ele flutuasse de certa forma por causa da pressão do ar. 6 deles foram destruídos. Dá uma olhada. O primeiro uso em combate, publicamente conhecido do míssil de cruzeiro Flamingo, foi relatado contra alvos russos na Crimeia, perto de Armyansk. O ataque atingiu um posto avançado do FSP e embarcações de patrulha aerodeslizadoras. O ataque ocorreu no início do dia 30 de agosto, quando uma salva de mísseis Flamingo atingiu alvos no norte da Crimeia. Hoje foi divulgado o vídeo deste lançador Flamingo com alvos na Crimeia. Claro, quero assistir ao vídeo com vocês, amigos. O que acharam? Vejam, 3 lançadores, certo? Vemos a ignição dos 3 lançadores e... Disparem, sejam livres, meus pássaros. Os flamingos estão livres. Esse é o propulsor. E aqui você pode ver o propulsor sendo desacoplado. Ele atingiu a altitude e velocidade desejadas e então libera o propulsor. Ele cai no chão e o pássaro está livre para ir, flamingo está livre para ir. Eu gostaria que eles pintassem de rosa, porém, por favor, ucranianos, pintem de rosa. Eu preciso fazer uma arrecadação para tinta rosa. Eles precisam ser rosa.
Quero dizer, quão lindo seria se os russos encontrassem partes de mísseis Rosa Flamingo nesse epicentro da explosão. Seria simplesmente um momento incrível para nós. Espero mesmo que eles façam isso. Essa é a filmagem real do primeiro uso em batalha. Segundo relatos, 6 aerobarcos de patrulha foram danificados e pelo menos um militar morreu. O tipo exato de embarcações atingidas não foi divulgado. No entanto, sabe-se que as unidades de fronteira do FSP no norte da Crimeia operam aerobarcos Kivus A8 capazes de transportar até 8 soldados, assim como a classe maior A20 e 5 PS, que pode levar entre 30 e 50 pessoas. Então, 6 deles foram nocauteados. Eu adoro. Agora, meus amigos, vamos nos teletransportar para a Finlândia, porque a Finlândia não brinca em serviço, nunca brincou. Desde a Guerra de Inverno e a Guerra de Continuação, eles nunca brincaram em serviço. Aliás, um fato histórico curioso para você é que Estônia e Finlândia tinham homens fortes como presidentes na época. A Estônia, na verdade, tinha um ditador na época, Konstantin Päts, que tinha medo da Rússia. A Estônia tinha tanques e submarinos naquela época, quando Päts permitiu as bases de Stalin na Estônia, basicamente entregou o país. Agora, o presidente finlandês fez a mesma coisa, mas o parlamento disse, não dane-se, nós vamos para a guerra. O processo democrático venceu. É por isso que a Finlândia salvou sua independência. Na Estônia, isso não aconteceu. Entregamos, ou melhor, o ditador entregou. A Finlândia mostrou que sua democracia funciona bem e leva as coisas a sério. Isso, na verdade, salvou o país deles e eles têm uma experiência de vitória contra os russos. Então, os russos e Putin definitivamente sabem disso. Eles se lembram disso. Quando a neve começa a falar finlandês, você sabe que está ferrado. O governo da Finlândia planeja aumentar suas reservas de 125 mil soldados para mais de 1 milhão até 2031, de acordo com uma nova proposta recém-apresentada ao parlamento. Se aprovada, a Finlândia terá o segundo maior exército de guerra da Europa, atrás só da Rússia, e não é russa. Um soldado finlandês não se compara em escala a um russo, falo das estatísticas da Guerra de Inverno. Analisando mortes e feridos, a proporção foi de 1 para 10, tanto para a Finlândia quanto para a Rússia. Um soldado finlandês derrotava sozinho 10 russos. Ou era o clima, ou era Simohaua. Mas ainda assim, essas eram as estatísticas. Apesar das 56, o modelo único de recrutamento da Finlândia permite colocar mais de 1 milhão de soldados em armas. Agora, a Finlândia é muito bem sucedida. Eu diria um dos países de recrutamento mais bem sucedidos do mundo, porque até 70% dos homens passam pelo serviço militar obrigatório. Na Estônia, esse número é baixo, 30 a 40%, poderia ser bem maior. Mas a questão é que o conscrito finlandês é de alta qualidade. Não é como em alguns, não quero generalizar, mas como em alguns países africanos militarizados, que o Wagner domina o Sudão ou onde todos são forçados sob ameaça de arma. O treinamento é mínimo, eles são apenas bucha de canhão, não é assim na Finlândia. Que recruta aqueles caras. Eles sabem lutar, estão motivados, amam seu país e sua cultura e odeiam os russos. Enquanto isso, quando a Ucrânia está bombardeando refinarias de petróleo russas e soltando pássaros flamingos, aqueles rosas, na Crimeia, destruindo hovercrafts. Putin voou para Xangai e era a cúpula anual da Organização de Cooperação de Xangai em Tianjin. Bloco formado por 10 países de nações eurasianas, a cúpula também contava com líderes de 16 nações parceiras de diálogo observador. Mas Putin, quero dizer, havia Aliyev e Erdogan da Turquia e do Azerbaijão, certo? Eles chegaram, foram recebidos com honras, bandas e tudo mais. Você pode ver toda essa encenação acontecendo para esses dois, mas por algum motivo, eu não sei porquê. Você sabe mais sobre a conduta diplomática disso? Mas Putin não foi recebido com honras, nem bandas, nem buquês de flores sofisticados, apenas diplomatas. Não estou aqui para afirmar nada, mas esse detalhe estranho me chamou a atenção. Aqui está o momento em que Putin, Xi Jinping recebe Putin. Eles apertam as mãos, tiram fotos e depois conversam um pouco às 4 com os tradutores, é claro, porque Putin fala inglês, alemão e russo, mas não chinês.
E você pode notar de novo, Putin com Manchester, e tipo... esse Lancashire, esse Lancashire, esse Lancashire. E agora um pouco de bebida, vamos tomar uns shots. É isso aí, cara, eu sou da Rússia. Cadê minha vodka? Não sei se isso quer dizer que Putin bebe pouco. Eu sei disso, mas eu faço isso quando vou com meus amigos ao bar e faço isso. Ele sabe do que estou falando. Vamos pedir doses, então não sei se Putin quer tomar umas doses com Xi Jinping. Mas olha, nunca se sabe, os tempos estão difíceis. E então, finalmente, tivemos esse aperto de mão aleatório quando eles estavam tirando fotos. Por algum motivo, ele ficou tipo, ei, vamos apertar as mãos. Pronto, acabou. Negócio concluído. Não entendo por que escolheram esse momento para apertar a mão desse cara. Mas tudo bem, não vou pensar demais nisso. Eles se encontraram e são muito importantes um para o outro. A China está viabilizando essa guerra de todas as formas. Sem a China, a Rússia não conseguiria fazer guerra ofensiva. Seus próprios recursos já se esgotaram. A China agora está apoiando eles de todas as formas. E finalmente quero levar vocês até a linha de frente só para dar perspectiva para vocês e para mim mesmo. Porque eu também estou aqui Estou na Europa, OTAN e União Europeia. No meu estúdio aconchegante, gravando vídeos para vocês. Não preciso estar na linha de frente. Olha, está começando a chover mais. A temporada de chuva e lama está a todo vapor na Ucrânia. Está começando agora. E essa é a realidade deles. E eu só quero aproveitar esse momento e agradecer por não precisar estar lá. Essa não é a minha realidade. Eu irei se for convocado. Vamos ver se você consegue. As trincheiras vão inundar. Você está sempre molhado, nunca consegue se secar. Tanta lama. Nock olha com espasmo. Sim. Nós dois devemos ser gratos por não sermos um ao outro. Você está vendo este vídeo de um lugar aconchegante. Acho que estou fazendo isso de um lugar aconchegante. Esse cara gravou esse vídeo em um lugar não tão... um lugar nojento. Um lugar nojento. Café quente. Feliz 1º de setembro ao soldado. É isso, meus amigos. Feliz 1º de setembro. Dê mais atenção aos seus filhos, porque são eles que estão sentindo a ansiedade de ir para a escola com o buquê de flores agora. E para as crianças russas que têm que ir com o estojo e a mochila do Putin, caramba, mais feliz 1º de setembro para vocês no Ocidente. Aproveitem. Dedicado aos seus filhos, te vejo de novo na quarta, em 2 dias. Não esqueça de voltar e se inscrever. Até lá. Slava Ukraini. Tchau, tchau.